Ela é uma professora da PUC São Paulo. Ela tem feito inúmeros trabalhos do âmbito do direito comercial, né? Sabe tudo sobre direito societário. E esses anos em que eu participo junto com a professora Maria Eugênia Finkelstein, participei em muitos núcleos e aulas de direito eletrônico. O comércio eletrônico, que vocês ouviram em 2 palestras atrás, através do pessoal do Sebrae, a evolução do comércio, do e-commerce, e como isso afeta o dia a dia de vocês, comerciantes, de vocês que trabalham no circuito das compras. Então hoje é um dia especial, porque eu sei que vamos sair daqui aprendendo muito sobre essa revolução tecnológica, esse desafio que é o desafio do comerciante com uma venda física, e automaticamente ele tem que se preparar para os desafios do século XXI, que é ter a questão do marketing digital. Hoje, inclusive, muitos consumidores que vão para o circuito das compras, eles utilizam o Instagram. Eles utilizam as redes sociais para saber qual produto e qual loja tem o melhor preço e a melhor qualidade. E aqui eu posso destacar inúmeros e inúmeros lojistas que eu conheço que têm um Instagram ativo a todo vapor. Dentro da 25 de março a gente tem vários lojistas. Eu sei que o pessoal do mercado municipal também, o nosso amigo Evans, o Marquinhos, eu sei que ele tem um Instagram ativo toda hora. Ele publica matérias dos produtos, e eu acho que a evolução é essa, é esse desafio e o que a gente pode esperar para o futuro daqui por diante. Então, eu sei que a professora Maria Eugênia tem um currículo extenso nessa área, dispensa comentários, dispensa qualquer tipo de informação. Ela vai realmente passar informações do dia a dia, o que está se passando não só no Brasil, mas no mundo. E aqui eu faço questão de registrar a presença de 2 pessoas importantes que estarão na mesa também, que é o professor Cláudio Finkelstein, que foi meu orientador no mestrado, é um professor de Direito Internacional, sabe tudo de Direito Internacional Empresarial. Quem tiver qualquer dúvida, ele é a pessoa certa para se perguntar. E também uma amiga do mestrado que participou das aulas de Direito de Tecnologia da PUC São Paulo, que é a doutora Beatriz. Então, sem mais delongas, já vou passar para quem vai ser a protagonista da noite. Obrigado. Se quiser usar aqui, deixa eu falar daqui. Olá, boa noite. Primeiro, eu quero gostaria de agradecer as palavras do Thomas, que é o nosso aluno no 2º ano, no 5º ano, fui da banca do mestrado, e ele tem vergonha de falar que agora eu sou orientadora dele. A Ana, minha querida Ana, também participou sempre das nossas aulas no mestrado, do Leitura Interna, o professor Cláudio, para aqui a presença de vocês, uma noite tão chuvosa. Eu, por exemplo, demorei quase meia hora para chegar aqui, eu dava 1,5 km. Então, assim, eu sei que em São Paulo a gente consegue fazer os compromissos, a gente tem que fazer uma série, por favor, a gente tem que fazer uma série de sacrifícios de tempo, de trânsito. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês hoje. Quando a Ana me convidou para falar hoje para vocês, hoje o dia da proteção do consumidor, sobre o Código de Defesa do Consumidor, eu falei assim, bom, claro, é sempre um prazer falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. A verdade é que o Código de Defesa do Consumidor foi sancionado em 11 de setembro de 1990. A gente tem quase 29 anos de Código de Defesa do Consumidor. O nosso Código de Defesa do Consumidor é considerado um código modelo no mundo. Inclusive a OCDE, que é a Organização de Cooperação das Economias, das maiores economias do mundo, ela indica o nosso Código de Defesa do Consumidor como uma das melhores legislações protetivas do consumidor do mundo. A Argentina, na cara dura, copiou o Código de Defesa do Consumidor brasileiro e fala que foi uma iniciativa deles, que do Jardim brasileiro, mas ele é assim praticamente uma cópia do nosso. Nosso Código de Defesa do Consumidor trouxe várias mudanças importantíssimas. Tá? Entre essas mudanças, são de se destacar a proteção à vida e à saúde, educação para o consumo,
liberdade de escolha, informação, proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, o consumidor passa a ter proteções contratuais, mas acho que o principal é que, a verdade, impôs aos fornecedores a chamada responsabilidade objetiva. Vale dizer que o fornecedor ele responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de ter agido com dolo ou culpa. Se ele colocou o produto no mercado e esse produto veio a causar danos aos consumidores, ainda assim o fornecedor vai responder. Talvez o melhor exemplo assim, para a gente fixar essa ideia seja justamente na indústria farmacêutica. Se um medicamento foi colocado no mercado e consumidores passaram mal, chegando inclusive ao óbito, o que vai acontecer é que, independentemente do fornecedor ter agido com dolo, ou seja, ele quis causar o dano que evidentemente ele não quis, ou se ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ainda que ele não tenha agido nem com imprudência, nem com imperícia, nem com negligência, a verdade é que ele vai responder pelos danos causados ao consumidor. Um exemplo que se cita muito para ilustrar isso é de um medicamento, não sei se vocês se lembram dele, chamava Vioxx. O Vioxx era um anti-inflamatório excelente. Eu, por exemplo, adorava. Eu tomava Vioxx, passava a dor, porque era um anti-inflamatório potente, e não atacava o estômago. Todo mundo tomava Vioxx na época do lançamento. O medicamento foi retirado de circulação. Por quê? Para aquelas pessoas que tomavam Vioxx por mais de 1 ano e meio, no mínimo 3 vezes dia. Quem que faz isso? Quem tem artrite reumatoide, qualquer tipo de doença infecciosa crônica, fazia isso. E 350 pessoas no mundo faleceram pelo uso de um anti-inflamatório, desenvolveram um risco importante do coração, ou seja, morreram de ataque fulminante do coração. A indústria, a fabricante do Vioxx, ela não quis agir com dolo, óbvio, porque ela tem um prejuízo absurdo. Para você fabricar um novo medicamento e passar por todos os testes em mais de 100 países em que o medicamento foi lançado, existia um custo de $1 bilhão. Ou seja, a primeira pílula de Vioxx que foi colocada no mercado, ela custou em pesquisas abandonadas, em pesquisas em mais de 100 países, cerca de $1 bilhão. E ela passou por todos os testes indicados em mais de 100 países, e notem que são diferentes, porque os testes, principalmente para medicamentos, variam de acordo com a etnia predominante em cada país. O que o risco dos brasileiros desenvolverem uma doença é diferente do risco dos cambodianos, que é outra etnia completamente, desenvolverem uma mesma reação. Ou seja, o fabricante não agiu com negligência, não agiu com imprudência e muito menos com imperícia. Ele cumpriu testes e estudos de anos em mais de 100 países. E ainda assim, a pílula veio com esse efeito adverso que nunca nenhum medicamento da família dos anti-inflamatórios já tinha apresentado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, independentemente do fornecedor ter agido com dolo, não ter agido com culpa, ainda assim ele foi responsável pela indenização aos familiares das vítimas fatais que utilizaram esse medicamento. Além disso, como vocês devem reparar, não existe mais o Vioxx, ele foi, de fato, retirado do mercado. A mesma coisa com um acidente super famoso de um carro chamado Ford Explorer. Era um dos primeiros SUVs, era um SUV grande, e ele veio com um risco, uma coisa assim, que se ele passasse por mais de 8 minutos de 100 km por hora, o pneu explodia, e a 100 km por hora você perdia a direção, e claro, o SUV era alto, então ele ficava extremamente instável, levando a capotamento de 450 mortes. Mais uma vez, não agiu com dolo e não agiu com culpa. Todos os testes foram feitos. Ocorre que o fabricante, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele é responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente do dolo da culpa, apenas pelo risco da atividade. Quero dizer, eu comprovo que esse produto foi colocado no mercado, eu comprovo que a utilização desse produto gerou um dano, e daí o fornecedor é obrigado a ser responsabilizado, ele vai ter que indenizar o consumidor. Essa talvez de todas as mudanças paradigmáticas que foram feitas na nossa legislação do Código de Defesa do Consumidor é a mais importante. Existem outras, claro, a inversão do uso da prova, a criação dos juizados especiais, vocês devem, como comerciantes, saberem, talvez vocês tenham tido alguns problemas com os juizados especiais, ou até como reclamantes dos juizados especiais. Foi um órgão que foi desenvolvido especialmente para a defesa do consumidor. O sucesso foi tão grande que ele expandiu.
e também pela tutela coletiva, porque às vezes, isso é importante deixar claro, não importa quantos direitos o Código de Defesa do Consumidor tenha dado, e foram inúmeros direitos, inúmeros, mas a verdade é que o consumidor ele não tem o hábito de reclamar. Eu só vou lançar um desafio aqui. Quantas vezes a companhia de telefonia celular, o celular não funcionou, a cobrança foi indevida, ou vocês ficam recebendo, como eu fico, 2, 3 vezes por dia, uns produtos que eu não assinei, falando assim, se você assinou, acabou, parabéns, você assinou esse produto. E daí você não assinei esse produto. E agora a pergunta vem, quantas vezes a gente de fato entra com uma ação, ou ainda com uma reclamação do PROCON, ou com uma ação no juizado especial de pequenas causas contra as companhias telefônicas? A gente não entra, não é porque a gente é bobo, não é porque a gente é folgado. A verdade é que ele pode sofrer processo judicial e a quinta causa de estresse na vida de uma pessoa. Os outros, em primeiro lugar, da perda de descendente, perda de ascendente, situações de pós-guerra, situações privativas de liberdade, entraram ou sofrer processo judicial. Nas outras 4 a gente não entraria voluntariamente. Por que voluntariamente a gente vai entrar com processos judiciais? É um estresse, é uma coisa horrorosa. Espero que nenhum de vocês já tenha sofrido uma reclamação trabalhista, mas é horrível mesmo, é agressivo. E daí o que acontece? Acontece que não interessa. O Código de Defesa do Consumidor deu inúmeros direitos do consumidor. No entanto, o legislador foi muito fiel ao fato de que não importa os direitos que eu der, não importa o que a lei falar. A verdade é que o consumidor não vai fazer nada. Então, ele criou a chamada tutela coletiva. Algumas instituições, como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, associações de consumo, o PROCON, enfim, elas têm a titularidade de ingressar coletivamente para a proteção da coletividade consumerista. Dando exemplo, vai ficar muito claro. Não sei se vocês se lembram, mas foi um caso famoso. Os casos de defesa do consumidor, assim, os mais emblemáticos sempre tem a ver com medicamentos, sabe? Por isso que a gente pega, assim, mnemonicamente, são os casos que a gente acaba se apegando, apesar dele ser aplicado, evidentemente, em todos os casos. Mas talvez o principal caso de tutela coletiva, que foi a conhecimento do público, foi um raio de uma pílula de farinha, chamada microvilar. Quem viveu se lembra disso. Uma pílula anticoncepcional, ela vai ao mercado com um grau de eficácia de no mínimo 98%. A microvilar chegou ao mercado com um grau de eficácia de 47%, menos da metade. Por quê? Porque é uma atividade comum da indústria farmacêutica. Uma vez que venceu as patentes, eles param de fabricar naquela fábrica e terceirizam a produção, chamados contratos de terceirização de produção, contratos de fabricação, ou termo em inglês, contratos de tour. O que acontece? O que acontece é que a fabricante da pílula microvilar, ela simplesmente parou de fazer controle de qualidade nas terceirizadas. E daí, o fabricante, vendo que a fornecedora principal não fazia controle de qualidade, ele começou a suprimir o princípio ativo da pílula cada vez mais, até que ela chegou com esse grau de eficácia. Inúmeras mulheres, aliás milhares, acabaram engravidando sem querer por essa época, mulheres que tomavam esse raio dessa pílula. E o que aconteceu? Algumas falam assim, não, o bebê vai se sentir rejeitado, foi Deus que mandou. Sei lá, as pessoas começam a se criar, o que é muito normal, tá? Se criar situações para não serem obrigadas a entrar em juízo. Por quê? Porque é um foco de estresse muito grande na vida das pessoas. O Ministério Público do Estado de São Paulo vislumbrou essa situação e falou, não, chega, peraí, né? Não tá certo o fabricante fazer uma coisa dessas. E foi lá e entrou com uma ação coletiva. As pessoas que entraram por essa época, depois que foi finalmente julgado que sim, havia responsabilidade do fornecedor, elas se habilitaram no processo, sem ter o ônus de contratar advogado, de produzir provas, comparecer em audiências para os juízes. Elas não tiveram ônus nenhum, elas só foram lá e pegaram o valor. O valor esse que foi muito pequeno, tá? Foi de R$7.000 por mãe que engravidou nessa época. Para quem tem filho, só R$7.000, por criança não quer dizer absolutamente nada. No entanto, vejam que são R$7.000 de pessoas que não fizeram nada para defender os seus próprios direitos. E do laboratório é a pior coisa que pode acontecer, que é R$7.000 vezes quanto? Sem falar em todo o dano à imagem da indústria, que de fato deixou de existir no Brasil. Tá? Essa empresa, a fabricante da Liberdade no Brasil, deixou de atuar no Brasil. Ela vendeu várias leis de produção para outros laboratórios, fez um outro laboratório chamado Montecorp, com outras leis de medicamentos, e com esse nome deixou de atuar no Brasil. E
Isso tudo, essa longa introdução, para deixar claro para vocês. Nada, assim, de todas as legislações que a gente tem no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor é uma das mais eficientes, e é mesmo. Ele realmente foi paradigmático, ele mudou muito as relações fornecedor-consumidor, os fornecedores ficaram muito mais cônscios das suas responsabilidades com o Código de Defesa do Consumidor. Mas quando a Aninha me ligou e falou assim, Gina, você pode falar aqui na PEC? Eu falei assim, claro, eu já tinha ouvido falar que a PEC era linda e de fato é. Eu queria complementar, as instalações são maravilhosas. Mas eu falei assim, mas o Código de Defesa do Consumidor, né, meio batido, adoro o tema, vocês repararam que eu gosto muito do tema, mas a verdade é que vamos tentar falar uma coisa que tenha mais a ver. Daí, como a Aninha e o Thomas também, eles estudaram comigo na matéria de comércio eletrônico, eu falei, por que a gente fala do Código de Defesa do Consumidor no direito eletrônico? E daí a gente chegou a esse acordo. Tá? Eu sei que muitos de vocês, associados da PEC, são do circuito de compras, comércio tradicional, mas todo mundo está passando pela revolução digital. Como o Thomas mesmo chegou a falar para vocês, eu sei que vários de vocês estão fazendo canais virtuais, outros ainda que seja por foto no Instagram, para fazer publicidade. Cada vez mais os canais digitais, eles passam a fazer parte do dia a dia do comércio. E por isso eu achei que era interessante trazer alguns dados. Desde 2001, na verdade, a situação começou na internet no Brasil, começou em 1995. 5 anos depois do Código de Defesa do Consumidor. Faz sentido pensar que o Código de Defesa do Consumidor ele não regula expressamente o comércio eletrônico. Não. Quer dizer que não se aplica? Não quer dizer que não se aplica. A gente tem diretrizes específicas para a defesa do consumidor eletrônico, mas o Código de Defesa do Consumidor se aplica sim ao comércio eletrônico, porque as normas elas são escritas de formas gerais que possam ser aplicadas a qualquer novidade que surja. E assim foi feito o Código do Consumidor. Todos os direitos do consumidor tradicional, são os direitos do consumidor eletrônico. Algumas necessidades, como a gente já viu, existem, a gente tem uma parte mais específica de falar qual o começo da contagem do plano, mas a verdade é que tudo se aplica. E daí a gente tem que o faturamento do comércio eletrônico no Brasil cresceu imensamente. Se você reparar, a gente começou lá com $500 milhão em 2001. E olha quanto a gente está aqui em 2012, 53 bilhões de reais. A gente pode falar que o comércio tradicional cresceu o mesmo tanto na época? Claro que não, porque o comércio tradicional sempre já foi estabelecido. É fácil você crescer uma coisa que não existia. Difícil é você ter um crescimento absurdo como esse, de quase 100 vezes, quando a gente trata de comércio tradicional. Isso não acontece, ainda que o Brasil estivesse crescendo assim, absurdamente, pelo que infelizmente não está. Mas é claro que o comércio eletrônico ele tem essa facilidade de crescimento, ele não tinha uma base estabelecida. Esses são, talvez essa lista interesse mais, são os produtos que são os mais comercializados por meio do comércio eletrônico. O primeiro deles é moda e acessórios. Vocês vão reparar uma coisa muito importante, tá? A gente começar a falar dos produtos, vocês vão reparar mulher, porque é verdade. O grande consumidor do comércio eletrônico é o público feminino, tá? A maioria dos consumidores eletrônicos são do sexo feminino. O segundo produto mais comercializado no meio de comércio eletrônico são cosméticos e perfumaria. O terceiro são eletrodomésticos. Depois, livros, assinaturas e revistas. Infelizmente, vocês sabem disso, está quebrando completamente as editoras no Brasil, inclusive a editora Abril, que se encontra aí em recuperação judicial. Produtos de informática, telefonia celular, escalas de decoração, que a gente nota que não está aqui, são passagens aéreas. Tenho certeza que isso acontece comigo, acontece com vocês. Vocês forem comprar uma passagem aérea, sei lá, do Rio de Janeiro, da Foz do Iguaçu, Adoro, enfim, do Nordeste, a gente vai pegar e checar nos buscadores de comércio eletrônico. Mas passagens aéreas não estão aqui. Não estão por um recorte da matéria, tá? Quando a gente fala em comércio, a gente tira passagens aéreas daqui. Passagens aéreas e transporte de pessoas. Porque daí cai um outro recorte da matéria chamado direito civil. Por isso que eles não estão aqui na área comercial. Não fosse esse fato de recorte, com certeza seriam os produtos mais vendidos, tá? Sempre faço esse parênteses para a gente não perder isso de vista. Eu estou achando super curioso, André, que fez, tá assim tudo em mandarim, estou achando chique. Adorei. Bom, esses são os principais varejistas de comércio eletrônico do Brasil, com uma clara prevalência da B2W. A B2W congrega a Submarino, Americanas e Ponto Frio, exatamente. São os 3 maiores empresas de comércio eletrônico que estão aqui na linha da B2W. Inclusive, na Bolsa de Valores, ela tem sofrido um aumento absurdo, tá? À medida que, apesar dos 3 anos de crise que a gente passou, que eu senti, vocês sentiram, todo mundo sentiu, o comércio eletrônico continua crescendo, como a gente nota. E a B2W
ela tem reiteradamente aumentado o faturamento dela ano a ano. É um dos papéis que mais valorizaram na Bolsa nos últimos 3 anos, tá? Ou seja, se a gente tivesse tido esse pensamento, tivesse investido em ações da B2W 3 anos atrás, a gente estava todo super feliz. E a Varejo, em segundo lugar, vocês podem notar, com quase, sei lá, 4 pessoas, pelo menos umas 4 vezes a menos que a outra. Magazine Luiza, Privale, a Máquina de Vendas, Grupo Netshoes, enfim, essas são as maiores varejistas aí de comércio eletrônico. A gente tem no comércio eletrônico uma concentração de faturamento absurda, que a gente não encontra no comércio tradicional. Imagina, 5 varejistas contratam 52% de todo o faturamento no Brasil. É um absurdo. Tá? Realmente é uma concentração econômica fora do comum. Se a B2W tentar comprar via varejo, porque existe essa possibilidade, obviamente essa aquisição possivelmente vai ser vetada pelo órgão de defesa econômica, o CAD. Bom, aqui queria mostrar para vocês o que eu falei. A gente nota que os principais consumidores de comércio eletrônico são as mulheres, e são, tá? É um fato. Esses são os dados oficiais, dados não oficiais indicam uma prevalência do feminino ainda mais no comércio eletrônico. O que eu sempre gosto de deixar claro, acaba com aquela questão que a mulher vai relaxar em shopping center. Não é mais verdade. A mulher adora shopping center, mas a mulher cada vez mais se concentra no comércio eletrônico. Ainda que seja pela comparação de preços e pela variedade. A verdade é que a gente nota isso. O público feminino é muito mais afeto a fazer compras no comércio eletrônico do que o público masculino. Inclusive, meu marido que está lá, sempre tem que comprar alguma coisa de comércio eletrônico e pede minha ajuda. Agora não. Agora, depois de anos, ele parou de pedir minha ajuda, ele sai comprando muito mais do que eu. Né? Ele quer inverter essas estatísticas. O que a gente nota? É outra coisa curiosa que a gente distorce a nossa realidade. A gente sempre pensa que quem vai comprar de comércio eletrônico são jovens, não é? Porque são mais afetos à tecnologia, mas não é verdade. A gente repara a grande concentração está entre as faixas de 35 a 49 anos e acima de 49 anos. Esses são os consumidores que mais utilizam o comércio eletrônico. O que isso indica para a gente? Que as outras faixas, elas ainda têm uma tendência muito maior de comprar no comércio tradicional. Ou seja, por incrível que pareça, criança não compra, crianças e adolescentes preferem comprar em comércio tradicional. Eu acho esquisitíssimo, mas é uma realidade em todos os países pesquisados, tá? Não é só uma realidade no Brasil. Eles até usam a internet para buscar produtos, para comparar preços, mas na hora de comprar, para fazer aquela coisa do imediatismo da idade, né? Eles preferem ir lá e ir no comércio tradicional e ter acesso a esses produtos. Bom, aqui uma coisa que eu devia ter falado, né? Acabei de colocando assim meio fora de ordem, mas o que é importante a gente saber? O comércio eletrônico tem duas diretrizes, tá? A primeira é uma que vocês, como comerciantes, se utilizam quando vocês compram as mercadorias. Quando a gente tem as duas partes do contrato, as duas trabalhando como empresários, agindo com autoridade, profissionalismo e visando lucro, como vocês, a gente, quando tiver tanto o comprador como o vendedor atuando com autoridade, profissionalismo, visando lucro, a gente não aplica o Código de Defesa do Consumidor. A gente aplica um outro código chamado Código Civil. Inclusive existe um projeto de lei, eu já fui, o Thomas já foi, enfim, todo mundo vai lá no Congresso, todo mundo que atua nessa área, vai fazer as audiências públicas no Senado, na Câmara, para defender que pare de ser esse Código Civil como é atualmente e passe a ser um Código Comercial. Bom, claro, se o Congresso vai levar isso ou não, não sei, parece que tem outras prioridades, fica difícil dizer assim, o que vai ser aprovado no Brasil, mas existe hoje em implementação um código para que nessas relações chamadas B2B, business to business, dois empresários, se aplique o Código Comercial, um novo projeto chamado Código Comercial. As relações business to consumer, é aquela em que a gente vende para o destinatário final do serviço, a essa se aplica um Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, enquanto vocês empresários compram produtos de outros empresários, daí não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, se aplica hoje o Código Civil. Quando vocês vendem as suas mercadorias para destinatários finais, a essa relação sim se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Isso está claro? Isso é uma coisa bem jurídica, mas muito importante. Ou seja, é engraçado, vocês, destinatários assim, como compradores de mercadorias, vocês não são tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor. Como vendedores de mercadorias, sim. Vocês são tutelados, vocês é aplicado nessa relação o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é aplicado
Sempre que a gente encontrar na relação um destinatário final, aquela pessoa que vai usar a mercadoria, que vai usar o serviço e não revendê-la. Aí é quando a gente encontrar o destinatário final, é aí que a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo? Vocês não sabem como foi difícil colocar essas animações todas, sabe? Tive que pedir ajuda da minha filha, mas aí ficou legal, né? Elas ficam assim mais interativas. É importante deixar claro que a relação de comércio eletrônico como a gente tem hoje, ou seja, as pessoas abrem, colocam um site, colocam suas mercadorias à venda, como é o caso do Submarino, como é o caso do Americanas.com, como é o caso do Ponto Frio, Via Varejo, enfim, Privalha, como é o caso de todas elas, essa relação tende a mudar muito, num futuro muito próximo. À medida que as próprias redes sociais, o Thomas falou assim, você falou assim, você coloca no Instagram, você coloca no Instagram. A verdade é que Instagram e Facebook, as maiores mídias sociais, elas estão tentando mudar o modelo de negócios delas para que elas mesmas sejam uma plataforma de comércio eletrônico. Ou seja, quando as pessoas verem o anúncio de vocês, tal produto, tal preço nas redes sociais, o que elas vão fazer? Você vai poder comprar o produto dentro da mídia social e ela vai ser comissionada por essa compra e venda. Ela vai atuar diretamente na vendagem. Ela vai ser um veículo para a venda dos produtos. Vai lhe dizer, quando vocês entram no Facebook, aparece um monte de publicidade, né? E aí você vê assim, passagem, ou sei lá, produtos, aí você clica lá, sai do Facebook e entra em outro site e lá você completa a compra. A tendência no futuro muito próximo é que você não saia mais do ambiente de mídia social e celebre as compras nesse ambiente. As mídias sociais vão ser comissionadas pelas compras realizadas dentro do ambiente. Uma mudança paradigmática para dizer que as mídias sociais tendem a crescer muito mais do que hoje estão. Tá? E elas trabalham ativamente para isso. Na medida em que elas conseguem informações da gente, né, os seus usuários, que a gente fala, eu gosto de viajar, eu gosto de ir para a praia, e daí eles conseguem direcionar melhor as publicidades para a gente. A verdade é que quando a gente elas pararem de direcionar, elas passarem a colocar os produtos que elas acham que a gente vai gostar e a gente celebrar essa compra no próprio ambiente, mídia social, elas vão passar a ser comissionadas e vão receber muito mais dinheiro, não só da publicidade, mas como comissionadas. Essa é uma tendência do futuro breve. Como eu falei para vocês, é claro que o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, e a regulação comercial da internet no Brasil começou em 1995, seria impossível realmente, tá? Que o Código de Defesa do Consumidor ele pudesse prever o advento do comércio eletrônico. Não tinha comércio eletrônico quando ele foi feito. Isso não quer dizer que as normas do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, não se apliquem ao comércio eletrônico. Quer dizer que alguns ajustes vão ser feitos, só isso. Deixa eu dar um exemplo. Existe um direito chamado direito de arrependimento. O direito de arrependimento significa que se você fizer a compra de um produto fora do estabelecimento, usando a internet, uma coisa que era muito comum, compra e venda por telefone, ou aquele, você não se lembrar, porque eu me lembro, daqueles vendedores de enciclopédia, que tocavam a campainha, eu vender enciclopédia na nossa casa, compras que são feitas, foi o consumidor que adentrou o estabelecimento do fornecedor. Ao contrário, foi o fornecedor que de alguma forma adentrou o domicílio do consumidor e conseguiu realizar a sua compra. Isso é chamado compra fora do estabelecimento. Neste caso, o artigo 49 do CDC dá o direito de arrependimento em 7 dias, ok? Bom, a gente precisava de uma norma que falasse, e no comércio eletrônico? Esses 7 dias começam a ser contados de quando? Da chegada da mercadoria na sua casa, de quando você notou que você não era aquilo que você pensou que era produto. Então, existia uma necessidade de fazer alguns ajustes no Código de Defesa do Consumidor. Sim, as normas são plenamente aplicáveis ao comércio eletrônico, mas tem alguns ajustes, esclarecimentos que estão a ser feitos. Isso foi feito por meio desse Decreto Federal 7962 de 2013. Se vocês se lembrarem, 2013 foi um ano muito importante para o Brasil, foi um ano daquelas grandes manifestações. O governo federal, então, estava espremido entre aquele monte de manifestação, ia ter a Copa do Mundo, depois a Olimpíada, é isso? Não, a Copa do Mundo foi em 2010. A Copa do Mundo em 2014, e em 2016 ia ter as Olimpíadas, e aquelas obras faraônicas, e o povo na rua fazendo manifestações. Então o governo federal, em 2013, tentou criar o que
se chamou de uma agenda positiva. E foi muito positivo mesmo, tá? Tiveram algumas coisas criadas nessa época muito legais. Uma delas foram aquelas mesas microempresas individuais, não sei se vocês viram, quase ótima iniciativa, maravilhosa. Alguém no governo federal, que eu não sei se foi o presidente ou não, mas visualizou que sim, a gente precisa facilitar as burocracias. A MEI é excepcional para isso. Trouxe para a formalidade um sem número de pessoas que passaram a estar no guarda-chuva do Estado, inclusive recolhendo imposto, então foi ótimo. Fez parte dessa agenda positiva. A gente teve o Marco Civil da Internet, que é uma legislação inovadora, tipo o Código Civil da relação entre os usuários e os provedores. É uma legislação muito elogiada mundialmente. Tá? Assim, poucos dos países têm o Marco Civil da Internet. E ainda nessa tentativa de criação de uma agenda positiva, veio esse decreto federal 7962 de 2013. Ele é conhecido como o Código de Defesa do Consumidor Eletrônico. Não é verdade, tá? Ele é só uma legislação menor, ele é um decreto, tá? Não uma lei, nem muito menos um código. A verdade é que é um decreto que esclareceu dentro do Código de Defesa do Consumidor como que isso vai ser aplicado aos consumidores eletrônicos. Foi uma legislação bastante elogiada, tá? Então ele deu por exemplo, o direito de ambiente que eu estava falando, deixou claro, os 7 dias para o consumidor eletrônico são da chegada desse evento da mercadoria no domicílio do consumidor. Esclareceu o que se fazia na época de 2013, estava muito na moda uma tal de compra coletiva. Você lembra disso? Então assim, você ia lá e eu quero comprar cupcake, estava super na moda cupcake em 2013, tá? Então assim, não que não esteja hoje para moda cupcake, mas 2013 foi quando eles realmente surgiram. Então o que aconteceu? Se vocês comprarem, se eu conseguir que 100 pessoas comprem cupcakes, eu consigo vender cupcakes a R$5, que era um preço baratíssimo nessa época que todo mundo queria cupcake. Essas compras coletivas davam muito problema. Muito problema. Por quê? Porque os consumidores achavam que estavam comprando cupcake a R$5, porque eles não liam que para que fosse efetivada aquela compra, você precisava atingir 100 consumidores. Então, assim, tinha uma série de problemas na compra coletiva que estava na moda. Deixa eu acreditar, tá? É engraçado que a gente não tem mais tantos sites de compra coletiva, porque eram muitas reclamações. Então, o decreto federal deixou claro que o limite mínimo tinha que ser esclarecido na oferta, tinha que ser assim, letras maiúsculas, o consumidor podia estar nos termos de uso do site. Ele foi uma legislação bastante elogiada, tá? Uma tentativa, mais uma vez, de criar essa agenda positiva que o governo federal precisava em 2013. Então esse é o que a gente chama de Código de Defesa do Consumidor Eletrônico. Importante deixar claro, existe em tramitação hoje no Congresso Nacional um projeto também de Código de Defesa do Consumidor que ia rescindir, ele ia acabar com o Código de Defesa do Consumidor, ele deixaria de ser aplicado e criaria-se um novo Código de Defesa do Consumidor. Esse código, ninguém sabe se é para frente, possivelmente não, tá? Ele não tem sido muito bem recebido pela classe acadêmica, professores de direito, mas ele trata do consumidor eletrônico. E ainda assim, não tão bem quanto o decreto federal 7962. Ainda nessa época, o Ministério da Justiça, mesmo porque, como eu falei para vocês, existiam muitos problemas de defesa do consumidor eletrônico, certos ajustes que vão ser feitos. Então, o Ministério da Justiça soltou algumas diretrizes importantes, específicas para o consumidor eletrônico. Bom, são só essas diretrizes. E daí existem algumas questões que sempre se colocam, eu já estou encerrando, eu estou vendo que eu estou chegando perto do meu limite, que sempre se colocam quando a gente fala de comércio eletrônico. Dizem respeito ao fato de que no comércio eletrônico a gente não tem a condição de ficar negociando as condições com o fornecedor. Vale dizer, se eu quero ter uma conta no Facebook, ou eu vou lá e dou aquele link, concordo, ou senão eu não tenho conta no Facebook. Isso é o que a gente chama de contrato, uma forma de contratação em massa, chamada contrato de adesão, que sempre foi muito utilizado por instituições financeiras. Deixa eu dar um exemplo. O Bradesco tem 22 milhões de clientes no Brasil. 22 milhões de clientes. A população de Portugal é de 9,5 milhões de pessoas. Acho que é 11 milhões. 11 milhões de pessoas. Ou seja, o Bradesco tem mais clientes do que Portugal tem habitantes. Então, seria viável para o Bradesco ele ficar negociando com todos os seus consumidores. Ah, então tá
bom, você não gostou dessa cláusula, a gente muda. Você acha que a taxa de juros está errada, a gente faz outra. Isso tornaria o negócio do Bradesco inviável, ele não teria condições de ficar tratando diferentemente 22 milhões de clientes. Então, que fique claro, várias áreas fazem isso. O comércio eletrônico faz isso, instituições financeiras fazem isso, instituições de seguro-saúde fazem isso, enfim, seguradoras fazem isso. Não tem nada de errado em você ter essa forma de contratação em massa, chamado contrato de adesão. Contrato segundo o qual ou eu concordo com tudo, não concordo, ou eu simplesmente não celebro o contrato. Nada de errado nisso. O problema é que, muitas vezes, quando a gente faz esse tipo de contratação por massa, por adesão, é muito normal que se insira algumas cláusulas que não deveriam estar lá, chamadas de cláusulas abusivas. Então, no contrato de adesão, são cláusulas que foram aprovadas pelas autoridades, por exemplo, o seguro-saúde, todos os contratos da seguradora de saúde são aprovados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde. Todas as cláusulas são impostas por uma só das partes, e as outras partes não podem negociar. Ou ela tem que aderir com sua adesão, no todo, ou ela simplesmente não celebra o contrato. De novo, nada de errado de celebrar as contratações assim. No comércio eletrônico, mais ainda, não tem condição de você ficar celebrando contratos diferentes com diferentes consumidores. Então, assim, é uma forma correta de contratar. Então, assim, ela é rápida, ela é eficiente, ela é uniforme, então ela é super ok. O que está errado é inserir nessas contratações de adesões cláusulas chamadas de cláusulas abusivas, cláusulas que facilitem a vida do fornecedor em detrimento do consumidor. E é muito normal, né? Já que eu tenho a facilidade de fazer as cláusulas como eu quiser, por que eu não vou inserir cláusulas que são abusivas? Deixa eu dar alguns exemplos aqui de cláusulas abusivas no comércio eletrônico especificamente. No comércio eletrônico, elas normalmente, as abusivas, elas dizem respeito ao prazo de entrega. Peguei um caso outro dia, e olha só, a noiva fez, como hoje se faz, a lista de casamento no site. Ela foi lá e falou esse, e deu um concordo nos termos de adesão do site, e não reparou numa cláusula que estava escrita lá, que o fornecedor, a loja, só ia fazer uma entrega para ela, uma só. Então, a noiva foi lá, casou, todo mundo já tinha comprado os produtos, já tinha pago, e faltava a loja receber, acho que era uma banqueta, ou era um móvel de lado, graduda, era uma coisa bem boba. E daí a loja não mandava para ela o resto das compras, ou seja, ela pegou, casou, viajou, voltou, e ela não recebeu geladeira, o fogão, o forno de micro-ondas, porque a loja falou que só ia fazer uma entrega e estava lá nos termos de uso. E ela reclamava, ela falou assim, você não leu os termos de uso? Agora eu pergunto para vocês, alguém leu os termos de uso? Vocês leem? Vocês vão lá e concordam. Sejam honestos. Super normal, tá? De cada 100 pessoas, só 2 leem os termos de uso. Eu leio porque eu gosto. Então, assim, é verdade, eu acho divertido. Mas vocês contam coisas bizarríssimas dos termos de uso de sites de comércio eletrônico. Cuidado com eles. Próximo. Não aceitação de devolução do produto. É uma cláusula super comum de estar lá no site. Você não aceita o produto de volta. Não pode fazer isso. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor fala: compras feitas fora do estabelecimento dá ao consumidor o direito de se arrepender. Ele tem 7 dias para se arrepender. Então é super comum falar isso. Aquele site lá privado, era o quarto da minha lista de sites mais utilizados, mudou os termos de uso acho que a semana passada. É um site que vende muito roupas de banho, tá? De maiô, biquíni, sunga, roupas de praia. E daí ele mudou e falou assim, eu já não aceito mais devolução de biquíni. Independente disso, você não está aberto a embalagem, ele falou que não aceita mais. Está erradíssimo. Daí ele falou assim, não, tá nos termos de uso, você não leu? Ninguém lê. E essas são cláusulas consideradas abusivas, ou seja, se você entrar na justiça ou entrar na reclamação do PROCON, a verdade é que eles vão ter que dar um direcionamento para sua reclamação, porque você tem sim o direito de se arrepender. E por fim, em caso de defesa do consumidor, é muito normal que se conste uma cláusula de isenção de responsabilidade do provedor. Falando assim, o provedor não responde pelo conteúdo, o provedor não responde por falhas tecnológicas, o provedor não responde por
danos causados pelo serviço deficiente, porque é tudo mentira. A gente teve outro dia no meu escritório, o provedor foi lá, nessas chuvas, né? Caiu a internet, a gente já tem dois, justamente, não caiu a internet, ficou 24 horas sem internet, um monte de gente reclamando, um monte de problema, o provedor falou, você não deu o termo de uso, eu não tenho responsabilidade. Por óbvio que tem, lembra? No defesa do consumidor, existe a responsabilidade objetiva. Se você deu causa ao dano, você responde, mesmo que não tenha agido com negligência, nem prudência, nem perícia. Porque eu duvido no caso das compras telefônicas, elas são sempre muito simples para dizer ok? Bom, e tem causas mais divertidas, posso? Só para encerrar nossa palestra. Assim, tem várias causas abusivas nos termos de uso, eles são divertidos mesmo, Ginês, se souber pincelar o que tem. A Microsoft, ela permite mesmo, tá? Que que ela invada o seu sistema se ela detectar que você está fazendo uso ilegal dos produtos Microsoft. Ou seja, se ela descobrir, dando um exemplo tosco, mas verdadeiro, tá? Que você está compartilhando, usando o seu computador e o sistema Microsoft para você guardar fotos de pedofilia, ela pode invadir o seu sistema, ela tem essa possibilidade, e pegar e retirar o material. Independentemente de ser super legal, eu também acho que é a coisa mais horrorosa. Mas a verdade é que nada dá o direito de alguém invadir o sistema, detectar uma coisa errada e entrar no seu computador e tirar o material. Ela pode até denunciar para autoridades, mas entrar no seu computador e apagar isso não. Você já deve ter reparado muito na Apple Store que às vezes vocês estão super felizes com o app, usam ele direto e repentinamente aquele app para de ser atualizado sobre perde os dados. Já aconteceu com vocês? Porque a Apple Store tem uma cláusula falando que se ela tiver problemas de direitos autorais com o desenvolvedor do app, ela pode cancelar o update e você perde mesmo acesso aos seus dados. Já aconteceu comigo e é horroroso quando isso acontece. E ela permite. Vejam, se fosse carro, não sei se vocês sabem disso, mas pelo Código de Defesa do Consumidor, se você retirar o seu carro do mercado, você tem que continuar fabricando as peças sobressalentes por 5 anos. É uma das normas do Código de Defesa do Consumidor. Como que para a Apple você pode pegar e resolver que todo mundo perdeu os dados e o problema de vocês? Tá? Então é uma cláusula considerada abusiva. O Facebook tem uma das cláusulas mais bizarras do mundo. Ele dá uma licença vitalícia ao que o Facebook use todo o material que foi postado nas contas de vocês, comentários, fotos, inclusive podendo utilizar comercialmente. Eu sei que vocês estão pensando, mas eu não sou ninguém, eu sou famoso, eu não tenho nenhum interesse em comercializar minhas fotos. Mas vamos supor, se vocês fossem Kate Middleton, ela casou com o príncipe herdeiro do Reino Unido. Ela não era ninguém também. Agora ela virou a princesa, como se fala? Princesa, né? Da princesa próxima na linha da realeza. E a verdade é que se ela tivesse uma conta no Facebook, eles podiam pegar as fotos dela no tempo de faculdade, eles podiam se vender. E pode. São termos de uso do site. Não quer dizer que isso não seja abusivo, tá? É claro que se ela entrar em juízo, eles vão perder. Mas isso é uma cláusula dos termos de uso do Facebook. A mesma coisa do Instagram. O engraçado disso é que no Instagram todo mundo notou a existência dessa cláusula. Quando o Facebook comprou, notaram que tinha isso no Instagram e ninguém notou que tinha no Facebook. Bom, a Sony sofreu talvez os ataques hackers mais assustadores da história da internet. Tá? Foram divulgados, os dados inclusive financeiros, foram fragilizados em mais de 200 milhões de usuários. É um número absurdo, tá? Em qualquer nível que vocês coloquem, 200 milhões de usuários. E daí o que aconteceu? Então foram fragilizados dados como cartão de crédito, senha, cartão de débito, e eu sei que ninguém se interessa, mas assim, as fases que você está, as suas preferências de jogos, todos esses dados foram fragilizados e eles têm um uso comercial forte. E daí o que a Sony fez? Lembra que eu falei para vocês que os grandes direitos do Código de Defesa do Consumidor é a tutela coletiva? É aquela coisa que se a gente não vai fazer nada para defender nossos direitos, alguns órgãos têm o direito de entrar com a tutela coletiva em seu benefício, e daí eles tocam o processo, fazem as audiências, depois você só se habilita. O que a Sony fez? Ela foi lá e retirou, assim, naquela lâmina de quando foram registrados os dados de 200 milhões de consumidores, ela colocou nos termos de uso, que veja, a gente está falando de adolescente, tá? A pessoa fala assim, foi autorizado os termos de uso, você concorda? Senão você não pode jogar. É óbvio que eles falam sim, esses não nem mesmo. E
E daí ela retirou, colocou nos termos de uso que, em face dos ataques hackers sofridos, o consumidor abria mão da tutela coletiva. Cada um deles ia ter que entrar com ação contra ações. Por quê? Porque ela sabia que as pessoas simplesmente não iam entrar com ações, porque não entram mesmo. Poucos são os consumidores compatíveis a ponto de entrarem com o processo. Claro, isso foi considerado como uma causa abusiva. Tango é uma, eu nem sei se fala assim, eu nunca aprendi como fala isso, mas eu acho que fala Tango. Daí o Tango, ele é uma rede, uma mídia social para adolescentes, pré-adolescentes, assim, de 11 a... Não, da Jennifer? Não, ele é o Tinder. Tinder. Ele é o Tinder. Não, esse é o Tango. A Tango é uma rede social para adolescentes de 10 a 13 anos, eles não usam o Facebook, eles usam o Tango. O Tango, ele fica muito preocupado com, e deve ficar realmente, tá? Porque ele está falando de uma faixa etária que é perigosíssima. Eles foram criados no ambiente de internet e eles acham, não sei porquê, eles realmente acham que aquilo é anônimo, total. E pré-adolescente faz as maiores besteiras da internet. Então o Tango, ele tentou fazer os termos de uso, mas incentiva muito que os usuários façam a leitura. Ele tentou fazer os termos de uso deles uma linguagem super divertida. Ele falou assim, olha, se você brigar com seu namorado, que pena, tomara cada um pro seu lado feliz da vida, mas olha, não posta fotos dele pra gente, a gente nunca vê, né? Ainda que ele seja bonitão. Ele tenta dar uma pegada mais jovem para ver se as pessoas leem. Não leem, como eu falei para vocês, para 100 usuários, só 2 de termos de uso, e eu sou uma delas. E por fim a Amazon, acho que talvez seja de todos os casos mais legal em matéria de causas abusivas. Existe um livro que vocês talvez tenham lido, eu tinha que ler, vocês tiveram que ler 1984 do vestibular? Eu tinha que ler esse também, vocês tiveram que ler esse livro? Mas é famosíssimo, 1984. Se não leram ou se não viram o filme, é super recomendável. Aliás, é dali que vem a expressão Big Brother, do Big Brother, veio desse livro. 1984 é um livro de uma sociedade extremamente totalitária, um governo de esquerda, em que o grande irmão, ele investiga a vida de todo mundo. E ele entra, né, claro, ele foi escrito em 1948, isso fez assim, porque de 1984. Na época, o principal meio de comunicação em massa era a TV. E o Big Brother tinha acesso à casa de todo mundo, a TV se convertia em câmara e ele fiscalizava toda a população do país fictício. E é um livro muito legal mesmo, tá? Assim como ideia. Foi escrito por um tal de George Orwell, vocês já devem ouvir falar desse nome. O George Orwell, em 1948, quando ele escreveu esse livro, ele era extremamente de direita, nos tempos que estava super na moda ser de esquerda. Então, assim, o governo da Inglaterra, ele era de esquerda, ele era trabalhista, e o George Orwell era completamente de direita. Por conta desse seu posicionamento político, ele foi afastado, ele era professor de Oxford, foi afastado, ele perdeu o emprego, ele, coitado, ele realmente sofreu com as suas ideias de direita. Ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive a família, ele foi ser morador de rua, ele tem fotos dele, até bastante famosas dele nessas filas de comida para mendigo. E daí, enfim, ele foi expulso de casa, quando ele perdeu dinheiro, a mulher e os filhos quiseram mais saber dele. E daí ele fez uma família enquanto ele era mendigo. E daí o que aconteceu com o nosso amigo George Orwell? Ele acabou morrendo, tendo uma fala comum, e pasmem vocês, passaram algumas outras décadas. A verdade é que isso é sempre assim, é pendular, tá? As ideias de direita, ideias de esquerda, eu tenho certeza que a gente vai passar dessa fase também. Mas é uma coisa, é pendular na vida da humanidade, tá? A gente sempre está tendendo para a direita, para a esquerda, para a direita. Na época dele, ele era um de direita nos tempos de esquerda. E daí o que aconteceu? Décadas depois que ele morreu, o que aconteceu foi que o livro dele entrou super na moda. Tanto que ele era, acho que não é mais, tá? Livro obrigatório para o vestibular, mas na minha época, por exemplo, era. E até hoje, tá? Quando vocês verem a lista de livros mais vendidos da Veja, acho que 1984 nunca saiu de lá, tá? Acho que é o 5º livro de ficção mais vendido ainda, acho que não são bichos também. Então não são livros bem famosos da George Orwell. Bom, como eu falei, o nosso amigo tinha 2 famílias que vivem brigando entre si pelos direitos desses livros, tá? Que valem fortunas, valem bilhões, tá? Os direitos autorais de 1984. A Amazon tinha no seu Kindle, nos termos de uso do Kindle, uma cláusula segundo a qual, se qualquer dos seus livros tiver todos os direitos autorais, a Amazon se reserva o direito de ingressar no Kindle e pagar o livro, te reembolsar. Vale dizer, eles vão entrar na sua casa, pegar o livro da sua biblioteca, botar fogo e te deixar o dinheiro em cima da sua mesa. É isso. É
basicamente isso que representa. Em 1984, nenhum editor gosta de tratar desse livro. Por quê? Porque as duas famílias, o George Orwell vivem brigando, e às vezes vem uma liminar que os direitos autorais vão para aquela família, daí vem uma outra para outra família, daí vem outra para outra família. Então ele é conhecidamente um livro, os bichos são conhecidos como livros muito trabalhosos com os direitos autorais. Você pode passar para uma família, pagar tudo para uma família, e repentinamente vem uma ordem e você tem que pagar para outra. Claro que a família não devolve o dinheiro. Né? Então, assim, é um livro muito trabalhoso de se ter. Bom, deu um problema, a Amazon falou assim, eu não vou entrar nessa briga das famílias, é uma briga histórica para quem vive no mundo editorial. E daí falou assim, vou apagar o 1984 de todos os Kindles que baixaram e vou dar um reembolso na própria nota. Uma coisa horrorosa, já seria horrorosa se fosse qualquer livro, e sendo que em 1984, onde o grande irmão podia realmente fazer isso na sua casa, ele investigava você por câmaras e daí mandava a polícia na sua casa pegar os livros que fossem contrários ao regime. Então, assim, a gente ficou uma coisa muito mais absurda. O Jeff Bezos foi a público uma das poucas vezes, além dessa separação multimilionária, daí ele foi a público, pediu desculpa, retirou essa cláusula abusiva dos termos de uso e, segundo ele, isso nunca mais seria feito, até onde eu sei, nunca mais foi feito. Tá? Então, assim, por que eu coloco isso para vocês? Porque o comércio eletrônico é verdade, ele gera cláusulas abusivas que tecnologicamente eram impossíveis no comércio tradicional, mas no comércio eletrônico elas passam sim a ser possíveis. Em conclusão, o que eu queria falar para vocês? O Código de Defesa do Consumidor sim se aplica ao consumidor eletrônico, é um fato. Alguns ajustes são necessários, a grande maioria deles foi feito nesse decreto legislativo 76, não me diz isso com dinheiro, de verdade, eu sou ruim de números, tá? Nos tempos da presidente Dilma Rousseff. E daí, mas é importante deixar claro, existe um projeto de Código de Defesa do Consumidor tramitando, se ele vai ou não ser aprovado, eu diria que não, mas enfim, no Brasil a gente sempre espera surpresas, né? Então a tendência é que a gente não sabe o que vai acontecer, tá bom? Boa noite, gente, mais uma vez obrigada. Quero agradecer a professora Maria Eugênia pela aula e já rapidamente passar a palavra para a doutora Beatriz e também o professor Cláudio. Alô, professora, e por coincidência, boa noite a todos, hoje está fazendo 30 anos da World Wide Web, hoje, e vem muito essa questão, a gente viu ano passado, da questão da Cambridge Analytica, o Facebook divulgando os dados das pessoas em termos de privacidade, então eu queria só que eu comentasse um pouquinho mais dessa questão da proteção de dados dos clientes no comércio eletrônico. Ok. Bom, a linha, como você está tocando um ponto fundamental, tá? Que eu acabei nem tratando porque a gente ia falar de Código de Defesa do Consumidor. Lembra que eu falei para vocês que em 2013 o governo federal tentou postar uma agenda positiva de assuntos impactantes que favorecesse a população brasileira como um todo? Dentre essas legislações, teve sim o nosso decreto legislativo 7692 sobre o consumidor eletrônico, mas dentre essas legislações, a mais importante é, sem dúvida, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, então, como se fosse um código civil que regulamenta a relação entre os usuários da internet e os seus provedores, ele faria todo sentido se ele fosse aprovado em conjunto com uma lei de proteção de dados. Ele tinha um pé na relação usuários, provedores, responsabilidade civil, e outro pé na proteção de dados. O que acontece é que, por um motivo ou por outro, o governo estava passando por dificuldades imensas. Tanto é verdade que a presidente acabou sendo empichada, defendeu toda a crise política que vocês vivenciaram junto comigo, a gente sabe que não foram anos fáceis. Então, o que aconteceu? Nessa tentativa de uma legislação, uma agenda positiva, foi imposto a tramitação de urgência no Marco Civil da Internet. Deveria ter sido junto com a Lei de Proteção de Dados, mas não foi, porque naquela época o Marco Civil estava muito mais maduro do que a Lei de Proteção de Dados, que é muito mais difícil, muito mais técnica. No ano passado, em 2018, o presidente Michel Temer falou assim, bom, chega disso, estou saindo, estou arrumando a casa mais ou menos, mas enfim,
ter na medida do possível, foi feito, e ele falou assim, agora, 5 anos depois, a lei de proteção de dados está sim pronta para ser finalmente votada. E ela é muito mais técnica mesmo. A lei de proteção de dados impõe aos provedores obrigações sérias de proteger os dados do consumidor. E o Facebook claramente não tem feito isso. Tá? A gente tem comprovações finais nas eleições americanas, eleição mexicana, a eleição brasileira existia, até a Veja fez uma reportagem recente falando que também no Brasil a Cambridge Analytics estava tentando pegar alguns dados. Nos tempos que a gente vive hoje, a frase que mais se fala, de certeza que já ouviram, é que a informação é o novo petróleo. E é verdade, a informação tem um valor absurdo. A gente não se dá conta, porque a gente pensa na informação da Maria Eugênia, quem vai se interessar por uma consumidora? Não, mas quando a gente está falando de milhões de pessoas que têm a mesma tendência de consumo, a verdade é que essa informação tem um valor muito grande, imensamente grande. Então essa lei de proteção de dados, ela foi aprovada em 2018, mas ela só vai entrar em vigor em 2020. Isso para efeitos de proteção de dados. Então, o que a gente pode falar, Aninha? A verdade é que hoje a gente não tem uma lei de proteção de dados em vigor, não tem. Ela foi aprovada, mas todos os sites só vão ter que estar adequados a todos os termos de proteção de dados a partir de 2020, é isso que acontece. Todos os termos de uso estão sendo revistos e todos os servidores e métodos de proteção de dados estão sendo implementados. São inúmeras as mudanças, e até fica a sugestão, tá? Se a gente pensar em falar especificamente sobre isso, porque basta ter um assunto muito mais técnico, mas extremamente importante. É meio chatinho, não vou negar para vocês. Meio chatinho porque é técnico, quanto tempo tem que marcar, e se for informações sensíveis, que são informações sensíveis, são assuntos bem técnicos. Mas acreditem, numa economia digital como a gente está migrando, ainda que não seja do ponto de vista comercial, mas que seja como usuário da internet, a proteção de dados é talvez uma dos assuntos mais importantes que a gente tem hoje para tratar. Obrigada. Vou abrir um pouco aí para o público, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode responder uma pergunta ou 2 perguntas. O Simar tem uma dúvida? Eu ia pontuar a questão da proteção de dados. Ah, sim, a proteção de dados é importante. Mas é um tema chatinho, não vou negar. É super técnico, assim, mas tem que ser estudado, a gente vive nessa economia. Se alguém tiver mais uma pergunta, a gente tem só espaço para mais uma pergunta. E a vida de mailing, que tem muito no mercado como um todo, desde o seu CPF, que já passa todas as informações, como dados comerciais, pessoais em si? Bom, a venda de mailing, a verdade é que ela já é proibida até nos termos do Código de Defesa do Consumidor. É que o nosso mailing não era antes do mailing era de endereços. Lembra que a nossa casa chegava um monte de correspondência, então ela já era proibida. É considerada uma prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A lei de proteção de dados traz disposições muito mais sérias para esse tipo de venda, mas que fique claro, já era considerada uma prática abusiva e se fosse detectada uma pessoa fazendo a venda de mailing, não de CPF já é crime, tá? Já é outra coisa. Mas assim, se fosse constatada a venda de mailing, você já podia denunciar o Ministério Público e já podia entrar com ação civil com prática abusiva. Tá bom? Então, assim, hoje essa venda de e-mails, hoje muito mais, de contas de Facebook, número de WhatsApp, eu tenho certeza que acontece com vocês. Tá lá, alguém vai lá e pega o seu WhatsApp e começa a te mandar ofertas, já aconteceu com vocês. Tá? Então, e essa é a venda de e-mail que é feita hoje. Isso é considerado prática abusiva, sem dúvida alguma. Obrigado. Tá bom? Bom, eu vou só dar mais um recado da nossa revista, a PEC, que está saindo já está no forno, né, está na gráfica, e aí semana que vem teremos as notícias da revista. Temos uma palestra do Dr. Neves também, da questão tributária, e eu declaro encerrado os trabalhos de hoje. Eu agradeço a presença de todos, e especialmente da professora Maria Eugênia, que deu aqui uma contribuição enorme em relação a essa matéria, e também o professor Cláudio e a doutora Ana Beatriz. Muito obrigado.